E aí, vamos direto ao ponto nessa nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo no fascinante e, convenhamos, às vezes bem perigoso, mas incrivelmente poderoso mundo das macros semelhantes a funções em C. É aquele tipo de tópico que divide opiniões, mas dominar essas ferramentas que rodam nos bastidores pode transformar um código comum numa arquitetura absurdamente robusta. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, começamos com funções contra macros, depois destrinchamos como a substituição funciona de verdade, passamos pelas artimanhas de impor tipos, rastrear contexto, até chegarmos no domínio dos argumentos variáveis e, por fim, como fornecer argumentos padrão. Certo, seção 1. Funções versus macros. Estabelecendo a regra de ouro. O primeiro passo aqui é traçar uma linha bem clara entre a segurança nativa da linguagem e o poder bruto do pré-processamento. A premissa básica, a nossa regra de ouro, é que as macros são uma ferramenta extremamente especializada. A ideia é, sempre que possível, a preferência por uma função inline em vez de uma macro, né? A macro entra em cena para simplificar uma tarefa complexa. Ou seja, se a gente tem um número fixo de argumentos e tipos conhecidos, ficamos no porto seguro das funções. Deixamos as macros para quando as coisas ficam realmente fora da caixa. E aqui a gente vê perfeitamente essa grande dicotomia. De um lado, as funções oferecem um ambiente super seguro. Os argumentos são tipados e avaliados uma única vez pelo compilador. Do outro, as macros entregam uma manipulação textual bruta e irrestrita. Elas rodam no nível do pré-processador e dão a capacidade de forçar conversões ou alterar comportamentos antes mesmo do compilador sonhar que uma variável existe. É um poder absurdo, mas sem as rodinhas de treinamento. O que nos leva à seção 2. Como a substituição de macros funciona, a metáfora do pré-jogo. Vamos entender essa mecânica que acontece nos bastidores. É o seguinte, o pré-processador usa um procedimento super rigoroso e totalmente à prova de loops infinitos. Passo 1, escanear os argumentos atrás de parênteses. Passo 2, expandir tudo recursivamente. Passo 3, trocar os parâmetros pelas definições. E por último, reescanear o texto que sobrou. E o detalhe crucial, enquanto isso acontece, a definição da própria macro fica temporariamente desligada, garantindo que a gente não caia numa armadilha de recursão infinita que travaria tudo. Mas olha só que detalhe genial de design do C. A retenção de macro. Se a gente escrever o nome de uma macro funcional, mas não colocar os parênteses colados nela, a expansão simplesmente não acontece, o texto fica intacto. Isso é fantástico, porque permite que uma macro e uma função padrão compartilhem exatamente o mesmo nome na base de código sem dar nenhum conflito catastrófico. Basta envelopar o nome da função em parênteses e pronto, convivência pacífica estabelecida. Seguindo em frente, seção 3. Impondo tipos e argumentos, enganando o pré-processador. Como a gente faz uma ferramenta de manipulação de texto respeitar regras estritas de tipagem? A resposta é injetando uns truques de sintaxe muito espertos. Por exemplo, como a linguagem concatena literais de string que estão um do lado do outro, se a gente envolver um argumento com aspas vazias, forçamos ele a ser texto. Se passar um número, o compilador vai gritar erro na hora. Dá também para somar o argumento com 0.0L para promover a ponto flutuante ou usar literais compostos para checar na marra se um tipo é compatível para atribuição. É basicamente hackear o pré-processador a nosso favor. Certo, seção 4. Rastreando o contexto de execução, revelando mecânicas invisíveis. Um recurso essencial para depurar sistemas complexos. Fica a dúvida. Como é que um trecho de código magicamente descobre em qual linha ou em qual função ele está quando acontece uma falha? A mágica reside justamente na capacidade do pré-processador de injetar dados de contexto de forma invisível, bem no momento e local exatos em que a macro é disparada. A gente pode puxar o nome da função, o arquivo e até a data da compilação. Mas preste atenção nesse aviso sobre a macroline. Em bases de código colossais ou naquelas geradas por máquina, esse número de linha pode simplesmente estourar o limite da constante int_max em compiladores mais velhos. Imagina tentar rastrear um bug fantasma num sistema de log só porque o contador de linhas transbordou. E para imprimir isso tudo bonitinho, a gente usa o operador hashtag, mais conhecido como transformação em string ou stringification. Ele é muito prático, pega exatamente a expressão ou o nome da variável que foi digitada no código-fonte e converte de cara num literal de string puro, prontinho para ir para a tela de depuração, gerando relatórios de erro praticamente sozinhos. Só que tem um porém. Se a gente quiser o número da linha de verdade e não só a palavra line escrita como texto, a gente precisa usar aninhamento de macros. Colocando uma chamada de macro dentro da outra, a gente força o pré-processador a avaliar e espremer totalmente o argumento de dentro primeiro
e só depois transformá-lo em string. Uma manobra brilhante para pegar o valor final real antes de virar texto. Agora a exceção 5, dominando listas de argumentos variáveis, derrotando o vilão variádico, lidando com dados imprevisíveis da forma certa. As funções variádicas antigas são praticamente o grande vilão aqui. Elas te obrigam a rastrear tipos manualmente, o que é um convite para o desastre, causando falhas silenciosas de execução se os tamanhos dos ponteiros não baterem. Felizmente, as macros variádicas chegaram para salvar o dia com o VARGRs, permitindo empacotar esses argumentos todos em arrays super seguros, garantindo o tipo correto e gerenciando o comprimento invisivelmente. E a cereja do bolo veio com o padrão C23, o VAA-OPT. Quem programa em C sabe a dor de cabeça que era tomar um erro de sintaxe só porque sobrou uma vírgula maldita na expansão quando a lista de argumentos vinha vazia. O VAA-OPT adiciona essa vírgula condicionalmente. Se tem argumento, a vírgula entra. Se não tem, nada feito. Um alívio gigantesco que poupa a criação de dezenas de macros duplicadas. Chegando à nossa reta final, seção 6, fornecendo argumentos padrão, adicionando camadas à mágica, a cartada final para um código super enxuto. Aqui vemos como o processo de camadas se encaixa como num quebra-cabeça invisível. Envolvemos a nossa função num call tree, usamos um default tree para desempacotar tudo que foi fornecido e o pré-processador vai iterativamente preenchendo as lacunas e injetando parâmetros padrão onde a gente não mandou nada. O resultado? Interfaces incrivelmente fáceis de usar, onde a pessoa desenvolvedora só precisa passar o dado crucial e o sistema resolve todo o boilerplate chato sozinho. Bom, dominar essas peças todas é o que realmente separa a simples escrita de código da criação de sistemas à prova de falhas. E a grande provocação final para a nossa análise de hoje é: conhecendo esse imenso poder de manipulação de texto escondido antes mesmo do compilador agir, como essas mecânicas brutais e invisíveis do pré-processador serão usadas para refatorar e blindar a próxima grande base de código em C. Fica aí a reflexão. Até a próxima.